Seja bem-vindo ao canal Bate-se Cabo para mais uma explanação na área de eletricidade. E o assunto será relé de proteção 87T. Um relé de proteção 87T, o relé diferencial, a qual a função desse relé vai ser a proteção de um transformador de força. Correto? O importante salientar dessa explanação que tudo que está sendo visto, que vai ser visto nessa explanação, é história real de um profissional escrito com H. História real. Correto? Com experiências vividas no dia a dia de um profissional, que seria eu. Bem, dados técnicos, proteção 87T de um transformador dentro de uma subestação. O relé é o 387. Fabricante eu não botei. E nem vou dar. Você quer saber quem é o fabricante desse relé e o modelo dele? É só ir na internet e botar relé de proteção diferencial 387, que a internet vai te dar o modelo e o fabricante desse relé. Correto. Vamos lá. O estudo, mais uma vez, que eu já dei 2 estudos sobre relé diferencial e suas ordens de ajuste. E o diagrama de característica de operação. Diagrama de característica de operação. Como é que é feito o cálculo matemático desse diagrama e sua importância do contexto. Entenda que em aulas passadas já foi dado o teórico dessas fórmulas matemáticas aqui, ó. I de operação igual a I1 menos I2. I de restrição é igual a I mais I2 dividido por 2. Essa teoria básica da característica de operação do relé já foi dada. Correto? Já foi dada. Correto? Vamos lá. A ordem de ajuste dada, vamos supor, por uma equipe de engenharia qualquer de uma empresa, seja ela distribuidora ou geradora, esses são os valores. A ordem de ajuste. Para esse fabricante, ele dá a seguinte ordem de ajuste, ó. 0,87P é igual a 0,4. Isso aqui é o picape. Esse picape, ele está amarrado aqui a ordenada de operação, a ordenada, né? A essa ordenada. E ele está bem aqui, ó, 0,87P, que vale 0,4. O slope, ou declividade desse relé, ele é dada por esse símbolo aqui, SLP1, que é o primeiro slope, ou primeira declividade, 25%. É esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo está aqui, ó, SLP1.
O segundo slope ou declividade é o SLP2, ele é igual a 50%. Só uma correção, aqui eu não sei se eu disse que era amperes, mas é em porcentagem, correto? Os dois são em porcentagem. Um é 25%, o primeiro slope, e o segundo 50%. Tá ok? Tá aqui ele, ó, na segunda declividade. O IRS1 dado por esse fabricante, ele tá representado na OBCista bem aqui, ó. IRS1 é igual a 3. E o próximo valor é o U87P, que é igual a 9,3. Ele é a instantânea máxima na ordenada que ele está aqui em cima, ó. U89P 9,3. E as incógnitas são essa aqui, ó. IRT, que está na obscissa, está bem aqui, ó, em vermelho. O X está aqui, ó. E o Y, que está na ordenada, ele está bem aqui na ordenada. Correto? O cálculo vai estar em cima dessas incógnitas. Correto? É importante salientar que tem empresas por aí afora que tem seus departamentos de engenharia que na grande maioria das vezes já dá com todas essas incógnitas resolvidas dentro do diagrama de característica de operação. Correto? Mas algumas não sei por que não dão. Algumas empresas do setor de engenharia só dá esse primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto valor e pede que os técnicos especializados calculem os demais para efeito de serem implantados nas caixas de testes. A ferramenta matemática para a resolução do IRT, UX, Y, dentro dessa coordenada, dessas coordenadas dos eixos obscíceis e ordenadas, a ferramenta matemática é tangente igual seno dividido pelo cosseno. Essa é a ferramenta matemática que vai fazer com que eu resolva essas incógnitas dentro dessa característica de operação, desse diagrama de característica de operação. Vamos lá. Resolvendo IRT, que é esse primeiro aqui, ó, IRT, entenda que o ângulo B, esse ângulozinho aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Ele é uma extensão desse triângulo menor, a qual, estendido até zero, a qual eu não botei esse zero, correto? Não botei esse zero. Mas vou colocar agora, tá vendo? Zero aqui, ó. Zero.
Entende-se que esse ângulo B ele é igual ao SLP1, aqui, que é o slope 1 e 25%. Ó, é igual. Entenda que o ângulo B é igual a SLP1. Então, temos que B vai ser igual a 0,87P menos 0. E RT vai ser igual, dividido por IRT menos 0. Fazendo a substituição desses valores, eu tenho 0,25 igual a 0,4 menos 0, dividido por IRT menos 0. Isola o IRT, eu tenho então 0,4 dividido por 0,25, que dá igual a um IRT de 1,6 ampere. 1,6. Resolvido o IRT, 1,6. O IRT. Então, o IRT ele é igual a 1,6. E entenda que a ferramenta matemática usada é a tangente igual a seno dividido pelo cosseno. Correto? Levando-se em consideração que 25%, quando ele vai para a substituição, eu não posso botar 25%, é posto 0,25%, que é igual a 25%. Mas ela está dentro dessa ferramenta matemática vista com relação à tangente. Bem, vamos resolver o y. O y pertence a SLP1. Ele está no final desse primeiro triângulo e no início do segundo, mas ele pertence ao primeiro ainda. Correto? Então temos, como ele pertence ao primeiro ainda, é o término do primeiro, então temos SLP1 que igual a traço y menos, olha, y menos o 0,87p dividido por IRS1 menos IRT. Ó, IRS1 menos IRT. Fazendo a substituição desses, agora fazendo a substituição por números, eu tenho 0,25, que é o XLP1, igual a linha y menos 0,4 dividido por 3 menos 1,6. Resolvendo 3 menos 1,6 dá 1,4. Como a gente viu aqui, aqui permanece, porque tem uma incógnita. Esse 1,4 ele vai multiplicar, ó, 0,25, que é igual a y menos 0,4.
Logo, isola o y, que é igual a 0,35 mais 0,4. Y é igual a 0,75 ampere. Desculpa. Ampere. Calculado y. Y igual a 0,75 ampere. Ok? Vamos agora ao cálculo do x, ó. Do x. O x. Resolvendo o x. O x pertence ao SLP2. Ó. SLP2 ele tem uma declividade de 50%. Então, LSP2 vai ser igual a o 87P menos Y. X menos IRS1. Correto? X. Fazendo a substituição, eu tenho que 0,50 é igual a 9 menos 3, está aqui, ó. Esse U87P, o 87P, ele equivale a 9,3. 9,3 menos Y, que foi calculado já anteriormente, Y, menos 0,75. Linha, dividido por X menos 3. Resolvendo, diminui-se o numerador, o denominador ele vai para multiplicar com 0,50. Eu tenho essa resolução temporária. Resolvendo essa multiplicação, eu tenho 0,50x menos 1,5, que é a multiplicação, essa multiplicação aqui, e a diminuição de 9,3 menos 0,75, que dá 8,55. Isola o x, a resolução desse item, ele diz que x é igual a 20,1 ampere. Resolvido o x. ampere. Nota-se que foi resolvido todas as incógnitas dentro do diagrama de característica de operação. Não tem mais o que resolver. E todas as incógnitas foram resolvidas com a ferramenta matemática tangente igual a seno dividido por cosseno.
não usei uma outra fórmula para a resolução dessas incógnitas. Qual é a finalidade, mais uma vez, de ter o conhecimento dessas incógnitas e de ter todas elas resolvidas dentro desse diagrama de característica da operação? Ela é necessário para implantar dentro das caixas de teste os valores para que possa esse teste ser rodado dentro dessa caixa, a qual vai analisar se o relé está em perfeitas condições dentro do ajuste, da ordem de ajuste estudada. Esse item na lateral, ele faz parte de uma caixa de teste muito conhecida no mercado. Correto? Então, eu tenho o IDIF lá em cima, na ordenada, eu tenho o ISTAB na abscissa, eu tenho aqui o valor máximo de 9,3, eu não botei, mas ele está um pouco em cima, eu botei 9, mas aqui em cima é 9,3, que é esse aqui, ó, o instantâneo, correto? O instantâneo, correto? Tanto pelo lado da ordenada, como pelo lado da abscissa, que é 20,1, que é o X aqui, ó, calculado, ó, 20,1. 20,1. Esse pontinho bem aqui, eu não botei, mas eu poderia até botar, é o ID Pickup, bem aqui, ó, o ID Pickup. Pronto. E aqui em cima, tudo aí. Essa caixa de teste, ela exige que se bote o ID Pickup e o I instantâneo. E aí, ela vai jogar com o chamado ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. Construindo dentro da caixa de teste esse diagrama, esse mesmo diagrama que foi calculado aqui. Tá vendo? Uma ideia, ó. Essa caixa ela pede segmentos definidos, ó, de 0,0 a 0,4. Que seria esse ponto aqui. Seria esse ponto bem aqui, ó, 0,0 na abscissa a 0,4. Para 1,6 a 0,4, que seria bem aqui, ó. Seria esse ponto bem aqui, ó. Correto? 1,6 a 0,4. Ponto inicial, ponto final. Para a próxima
próximo valor, então seria ponto inicial, correto? Para ponto final, que lá em cima seria isso aqui, ó. Pagaria isso aqui, que isso aqui foi o início, foi esse primeiro. O próximo ponto seria, então, 1,6 a 0,4, seria 1,6 aqui, ó. 1,6, 0,4. E de stub e diferencial, quer dizer, ó, correto? Vem aqui, ó. 1,6 a 1,4 seria o inicial. E o final, ó, o final seria 3 a 0,75, que seria aqui na ordenada e abscissa, ó. Então seria 3, ó. 3 a 0,75. Seria aproximadamente aqui, ó. 3, ó. Para cá, ponto 75. Tá vendo? Ponto 75. Correto? A inclinação vai me dar automaticamente essa inclinação. Correto? Essa é a inclinação. Então seria isso aqui. E o próximo ponto pedido, então, correto? Esse seria seria esse aqui, ó, de pá. O próximo ponto, então seria 3 a 0,75 x e y. Eu não sei se dá para perceber aqui, x, ó, x e y. X e y mais uma vez, para x e y, que é o ponto final. Que é o ponto final. Correto? Então, aqui seria 3,0 a 0,75. Ponto inicial e ponto final, ó. E de estável seria 20, ó. 20,1, que está bem aqui, ó, 20,1, com o 9,3, com I diferencial instantâneo, 9,3. Vai se construindo na caixa de teste esse mesmo diagrama que é calculado aqui, tá, ó. Correto? Na caixa de teste, é uma construção. Construindo na caixa de teste esses valores, aí existe uma outra tela em uma caixa de teste, ele vai ter esse diagrama também lá, a qual eu posso, ó, tá vendo esses pontos aqui? Eu posso meter esses pontos no lado de operação ou não operação, correto? Dentro da caixa de teste, posso introduzir esses pontos para rodar o teste. E depois de introduzir esses pontos do lado de operação e não operação, eu vou ter o tipo de falta. Ó, o tipo de falta. Ó. Se esse teste rodado, ele vai ser fase A terra, se vai ser fase B terra, se ele vai ser fase V terra,
se ele vai ser entre fases, ó, AB, BV, ou então AV. Ou se vai ser trifásico, tá vendo? Só que eu só posso marcar um teste de cada vez. Vamos supor, eu começaria com esse aqui, ó. Marcaria esse aqui. A caixa de teste, ele vai fazer todos esses testes, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Primeiro, fase terra. Fase terra. Depois dessa caixa de teste, fazer esse tipo de teste, aí eu posso desmarcar esse ponto e marcar esse outro, e assim sucessivamente. Entre outras questões, apenas um teste por vez. E um outro detalhe, eu tenho que salvar esses testes. Tenho que salvar esse teste. Salvo esse primeiro, depois esse outro, e aí vai, consequentemente. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testes. Correto? 8 testes. Dentro dessa característica calculada aqui do lado. E por que é bom saber ter esse conhecimento do teste, ter esse conhecimento do cálculo desse equipamento? É bom ter esse conhecimento porque em aula passada, caso a caixa de teste não suportar a corrente instantânea fornecida pela ordem de ajuste, será necessário calcular um novo ajuste apenas para rodar o teste. Esse exemplo foi dado na exposição do relé PD300, onde, como eu tinha citado inicialmente, isso é um tipo de teste que a pessoa que vos fala fazia. E quando acontecia, eu poderia botar a característica na máxima, poderia sim. Só que quando colocava na máxima, o diagrama de característica de operação, ele me limitava. Eu não poderia fazer um teste mais expansivo, vamos supor. E aí o que eu fazia? Um cálculo matemático que me desse uma condição de fazer o teste nesse relé com o que a caixa me fornecesse. Correto? O que a caixa me fornecesse. Eu estava comentando, eu trabalhei com uma caixa que ela dava no canal A e B apenas 12,5 amperes de corrente. 12,5. Você já imaginou, ó? Olha só, 12,5 amperes, olha só. Esse relé, ele me dá na abscissa, no I de restrição, eu tenho que ter, ó, uma corrente de 20,1 amperes, ó, 20,1 amperes. Excede aos 12,5 amperes. Correto? Ó? Tá legal. A ordenada, que é o I de operação, eu tenho um valor de 9,3. Mas aqui na abscissa, que é o I de restrição, é 20. E a caixa não aguentava fornecer esse valor. Então eu teria que fazer um novo cálculo matemático a nível de I de restrição na abscissa com a ordenada do I de operação para baixar esse valor aqui, para que eu pudesse fazer um teste o mais real possível. Agora, claro,
entenda que o cálculo, o cálculo do ajuste, do novo ajuste, é apenas para rodar o teste. Mas no relé, propriamente, quando for implantar a ordem de ajuste, seria com esses valores aqui, ó. Todos esses valores. Correto? Eu espero que tenha ficado entendido a importância desse cálculo matemático para a construção do diagrama de característica de operação, para ser implantado dentro de uma caixa de teste para rodar, para ver se o relé está perfeito dentro das suas características. A Batisecaba agradece. Fiquem com Deus.